Artrite gotosa. A artrite gotosa é uma doença inflamatória causada pelo depósito de cristais de urato monossódico nas articulações. Decorre da hiperuricemia crônica e apresenta-se como crises agudas de dor articular intensa, geralmente monoarticular. Então, costuma acometer joelho, a podagra, às vezes cotovelos. Bom, ela pode evoluir para a forma crônica, com tofos e dano articular permanente, igual dessa imagem. Bom, a epidemiologia é uma epidemiologia que tem uma prevalência de 1 a 4% da população mundial. Acomete mais homens, principalmente homens mais velhos, com importantes comorbidades, e também mulheres, geralmente na pós-menopausa. É uma doença, então, igual já havia dito, muito associada à obesidade, à hipertensão, insuficiência renal, uso de álcool, uso de diuréticos ou até uma dieta rica em purinas, por exemplo, carne vermelha, frutos do mar. O diagnóstico é um diagnóstico aí clínico laboratorial e, por vezes, a gente se vale também da análise do líquido sinovial. O padrão ouro é que a gente identifique os cristais de urato monossódico com birrefringência negativa ao microscópio de luz polarizada, igual nesta imagem, que a gente pode ver os cristais de urato monossódico em forma de agulha. Bom, alguns outros exames úteis para o diagnóstico é o próprio aumento do ácido úrico, geralmente ele está aumentado nas crises, mas é importante ressaltar que nem sempre, porque em alguns pacientes ele está normal. A gente vai ter aumento de VHS, de PCR, que são exames que ditam inflamação, e a gente também pode se valer do ultrassom da articulação acometida, em que é possível visualizar um duplo contorno. Os sintomas, os sintomas da crise aguda, eles são variados. É claro que depende de paciente para paciente, mas é importante ressaltar a presença dos sinais flogísticos. Então, dor, calor, rubor e edema, geralmente de forma súbita. É importante também ressaltar que alguns pacientes apresentam uma limitação funcional muito importante. De fato, que as crises de gota levam aí a um prejuízo importante dos pacientes quanto à atividade laboral, às atividades de vida diária, que precisam ser interrompidas em decorrência da intensidade dessa dor. Bom, a articulação mais acometida é o primeiro metatarso falangiano, a podagra, e as crises, elas geralmente duram de dias até umas 2 semanas, lembrando que as apresentações da doença podem ser variadas conforme o perfil do paciente, a intensidade dos sintomas. Então, as crises têm aí uma duração variável. O tratamento da crise aguda, ele é feito com anti-inflamatórios não esteroidais, iniciados de forma mais precocemente. Então, por exemplo, naproxeno, indometacina. Lembrando que a colchicina é a medicação, assim, mais utilizada. Ela é melhor quando iniciada nas primeiras 12 a 24 horas dos sintomas. A gente evita essa medicação nos pacientes com insuficiência renal e, por vezes, a gente também pode utilizar no tratamento abortivo, que é um tratamento sintomático durante a crise, de corticoides orais ou até intra-articulares, por exemplo, a prednisona. Bom, a gente também tem que lembrar que a gente não inicia os uricosúricos durante a crise. Então, por exemplo, o alopurinol, que é a medicação profilática que eu vou falar adiante, a gente não deve iniciar essas medicações durante a crise. A gente pode, inclusive, suspender os uricosúricos, como o alopurinol, durante a apresentação aguda da doença. Por isso que a gente, normalmente, inicia um tratamento preventivo para esses pacientes. Quando que esse tratamento preventivo está indicado? Quando se tem mais de 2 crises ao ano, quando o paciente já apresenta tofos gotosos, ou seja, já tem aí uma lesão articular permanente importante,
pacientes com nefrolitíase ou doença renal. Esses pacientes, eles são candidatos à profilaxia. E qual que é o objetivo dessa nossa profilaxia? É manter um ácido úrico menor do que 6. O ideal é que ele seja, inclusive, menor do que 5 miligramas por decilitro nas formas graves da doença. Bom, os medicamentos. A primeira linha medicamentosa que a gente tem é o alopurinol. A gente inicia o alopurinol em baixas doses e vai titulando. Lembrando que a gente tem algumas outras alternativas se o paciente é intolerante ao alopurinol, por exemplo, a probenecina, o febuxostat, que são uricosúricos também. A gente pode se valer da colchicina em baixa dose ou de um anti-inflamatório não esteroidal, que também podem ser usados como profilaxia durante os 3 a 6 meses iniciais aí da terapia uricêmica. Para quê? Para evitar crises precipitadas pela mobilização dos cristais. Bom, sobre os valores do ácido úrico. O ácido úrico em homens, ele deve estar mais ou menos entre 3,5 a 7,2 miligramas por decilitro. Em mulheres, 2,6 a 6 miligramas por decilitro. Geralmente, na crise de gota, a gente tem um ácido úrico maior que 6,8 miligramas por decilitro, mas é importante ressaltar que este valor ele pode estar normal durante as crises agudas, ok? Bom, tão importante quanto a medicação profilática para esses pacientes que costumam ter recorrência das crises dessa doença articular, que é uma doença articular tão dolorosa e, assim, até frequente nos consultórios médicos, nos reumatologistas, ortopedistas, a gente deve incentivar o estilo de vida e a dieta. Então, a gente precisa, para esses pacientes, reduzir a ingestão de carne vermelha, de fruto do mar, de bebida alcoólica, especialmente a cerveja. E a gente deve incentivar hidratação desses pacientes, perda de peso, controle de comorbidades, diabetes, hipertensão, dislipidemia. Bom, muito obrigada e essa foi minha apresentação.